Senhor, neste momento, Pai, eu quero te agradecer por mais um dia. Senhor, eu quero te agradecer por cada vida, Pai, que aqui está. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos, Papai, por aprender da Tua Palavra, para compartilhar, Pai, aquilo que temos vivido em Ti, aquilo que aprendemos de Ti e aquilo, Senhor, que ainda temos dificuldade, Pai, de praticar para estar mais perto de Ti, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja entre nós, toque no coração de cada um, Senhor, e independente, Pai, dos nossos erros, acertos, falhas, que agora não falemos nós, que não fale eu, mas que seja o Teu Espírito, Senhor, que fale por nós, que seja o Teu Espírito, Pai, que tome a prioridade desse lugar, Senhor, venha tocar os nossos corações, venha, Senhor, nos trazer o entendimento, Pai, o discernimento, Senhor amado, que somente o Teu Espírito é capaz de nos trazer, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, neste momento, que nada venha nos distrair, ó Pai, que nada venha tirar a nossa atenção, que nada venha roubar o nosso tempo, Pai. Porque sabemos que o tempo é curto para estarmos na Tua presença, na Tua palavra, Senhor amado, então precisamos que seja bem aproveitado. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale através da minha vida, Pai, que eu não coloque em prática aqui as minhas ideias e opiniões, mas que seja somente o Senhor que fale, Pai, para que eu diminua e o Senhor cresça e o Teu nome seja exaltado, Pai. Em nome de Jesus. É isso que eu peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém. E bom, vamos lá então dar continuidade às nossas cartas, né? Peço a gentileza só daqueles que ainda têm o microfone aberto, que durante a leitura a gente possa fechar, para que todos possam se concentrar, embora o assunto seja muito bem parecido, muito semelhante ao que a gente vem estudando aí nas duas últimas aulas já, né? Estudamos 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta que segue agora é a carta de Paulo a Tito. E uma carta relativamente curta, que vai falar mais ou menos, ali contextualmente, o que Paulo falou a Timóteo, é a mesma orientação que ele está dando a Tito. Mas é óbvio que para ter uma carta separada para ele, para ter aqui como um livro registrado na palavra do Senhor, 3 capítulos direcionados a Tito, quer dizer que tem algo a mais para nos ensinar também, algum complemento, alguma forma diferente de falar ou de nos mostrar esse evangelho sendo transmitido a Tito. Então, não é porque é um livro curtinho que é menos importante, né? Vamos fazer atenção ao que a leitura vai nos revelar neste momento. Então, carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então aqui nada de muito diferente do que Paulo já fazia nas outras cartas, né? A Timóteo, por exemplo, trazendo uma saudação, uma explicação ali de a que se refere tal carta e para quem ele está direcionando isso, né? Agora a parte interessante começa a partir do verso 5, onde já tem algumas tarefas a Tito, né, pedidas ali, orientadas por Paulo, e a explicação do porquê ele está em tal lugar e não está em outro e tal. E isso nos traz algum ensinamento, como eu sempre gosto de fazer, um paralelo para os nossos dias de hoje, né? Traz algum ensinamento de como podemos aplicar e como podemos entender as coisas nos nossos tempos atuais. Verso 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse
foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Então aqui, só nesse verso, a gente já nota uma direção clara de Paulo para Tito, de porquê ele ficou em determinado lugar, não foi para outro, ou não esteve, né, com Paulo no restante da viagem e tudo, porque precisava ser colocado em ordem alguma coisa que ainda estava faltando, né, como sempre, em todo bom desenvolvimento, o que no caso aqui era o desenvolvimento da comunidade cristã, da igreja, por assim dizer, em alguns lugares ainda precisava de uma certa ordem e precisava também de pessoas capacitadas. O que eu quero dizer com isso? Sabemos que logo após o ministério de Jesus, né, logo após a sua crucificação, a ressurreição e subida aos céus, ali começou a se dar origem ao que a gente começa a entender por igreja, né? A partir de Pedro, propriamente dito, onde Jesus diz que sobre esta pedra ele edificaria a igreja, então tudo deu-se início a partir dali, né? Claro que eu não vou mais longe no contexto, mas a gente pode entender até a origem da palavra católico, pode-se atribuir a origem da igreja a essa palavra também, porque católico, no seu significado propriamente dito, ela quer dizer aonde foi aceito por todos, né? Então não vamos confundir católico somente com uma religião católica. Existe uma palavra, de um vocabulário, que existe um contexto para essa palavra, existe uma origem, e o que ela quer dizer propriamente dito ali, o seu significado em si, é onde foi aceito por todos. Então este evangelho aceito por todos dá-se origem ao que entendemos por católico, né? Não necessariamente a igreja católica, que esse é um outro contexto, né? Vai vir aí alguns anos depois, mediante algumas organizações e instituições criadas, aí virá a igreja mais tarde. Esse é um assunto para um outro momento. Mas se a gente pega esse contexto aqui, aonde a igreja já tinha sido constituída, né? Depois de Pedro, passa-se o tempo, aí chega aqui o ministério de Paulo, onde ele vai de cidade em cidade, e desde estes tempos antigos, aonde se originou a igreja, vamos assim dizer, ela representava um povo, ela representava uma cidade, né? Então por isso que Tito, ele é deixado em Creta, que podemos entender aqui como um local, uma cidade onde a igreja estava sendo instituída e ele precisava colocar ordem nessa instituição. Para quê? Para que ela fosse a base de um povo, de uma cidade. Vocês já vão entender onde eu quero chegar com relação a isso. Não quero passar com a carroça na frente do boi, mas o capítulo 2 ele vai falar um pouquinho melhor a respeito disso e eu fecho essa história aqui. Mas, então, Tito, tendo ficado em Creta, a razão era para que ele pudesse colocar as coisas em ordem e constituísse presbíteros em cada cidade também que passasse. Quer dizer, pessoas responsáveis pela igreja, né, ou pelo evangelho, ou pelo ministério, que pudessem cuidar de pequenos grupos. Podemos entender também que assim a função do presbítero é cuidar mais de perto daquelas pessoas ao qual o pastor não tem acesso. Não por falta de vontade, não porque ele é intocável e tudo, mas imagina você, uma igreja com 10 ou 15 pessoas, é fácil a gente acompanhar. O pastor que se dedica integralmente na obra, tudo bem, 10, 15, 20 pessoas durante a semana a gente consegue conciliar isso e acompanhar as pessoas. Uma ligação, uma visita, isso, aquilo, mas aí a coisa vai crescendo. Visto que o propósito era para uma cidade, como é que a gente vai visitar todo mundo da cidade? Como é que a gente vai ligar para todo mundo da cidade? Né? Que naquela época ainda era um pouquinho mais difícil a comunicação. Naquela época só faltava o WhatsApp para ficar melhor. Celular já tinha, né? Internet também, então era fácil, né?
Então, para isso eram constituídos também aqueles que trabalhavam na obra, os presbíteros propriamente ditos, para que pudessem dar atenção um pouco mais próximo ali a um determinado grupo de pessoas. E isso não é novo, tá? Isso já vem lá do início, lá da época de Moisés. Eu não sei se todos se atentaram a esse pequeno detalhe, aqueles que não conhecem a história também não há problema nenhum, mas Moisés ele foi responsável ali, né, por um grupo de pessoas, vamos a grosso modo exemplificar desse jeito, para não explicar todo o contexto, e esse grupo começa a crescer, e uma hora todos os problemas vêm sobre as suas costas, sobre os seus ombros, e num determinado momento ele não dá conta. Então alguém mais velho, mais experiente que ele, propriamente dito Jetro, seu sogro, chega perto dele e fala assim: ei, isso que você está fazendo não funciona. Vai te sobrecarregar e uma hora a corda vai arrebentar. Então pega pequenos grupos de pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, e estabelece líderes ou chefes ou responsáveis por estes grupos. Então desde lá já se originava aí o princípio, né, dos presbíteros, daqueles que servem, daqueles que trabalham na obra. Por quê? Porque vão ser responsáveis por um grupo administrável de pessoas. Né? Porque a gente não pode cair na ilusão de dizer assim: eu sou pastor de uma igreja hoje de 1000 membros. Tá bom, você conhece o nome de quantos desses 1000? Então não se vanglorie pelo número de pessoas que você tem, porque você não cuida de 10% delas. Então você não pode dizer que a igreja é sua e muito menos que você tem 10.000 membros. Cuidado, né? Voltando para o contexto. Tito, então, ele é orientado a constituir os presbíteros e colocar em ordem aquilo que faltava. E aí, Paulo dá a ele as mesmas instruções que deu a Timóteo com relação àqueles que servem na casa do Senhor, que servem no templo, que servem na comunidade. É preciso, verso 6, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes e não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então aqui temos instruções claras daqueles que devem trabalhar ou estar à frente à obra de Deus, né? Porque hoje a gente vê algumas incoerências neste nosso contexto. Eu mesmo venho de um contexto assim, quando eu aprendi grande parte do que sei hoje a respeito da obra de Deus, né? Que Deus nos capacita, mas Ele também usa pessoas, Ele também comissiona pessoas para nos ensinar, né? Para nos orientar em direção à palavra. Como muitos sabem, no Antigo Testamento até uma mula foi usada, então por que não ia usar alguns jumentinhos do nosso tempo de hoje para nos ensinar também, né? Tá aqui a prova viva, este jumento que vos fala tem algo a ensinar. Então, né, eu costumo dizer, isso não é bíblico nem nada, mas nós não somos tão bons que não temos nada mais a aprender, mas também não somos tão ruins que não tenhamos nada a ensinar aos outros. Então, partindo desse princípio, eu recebi muito ensino, sim, de algumas pessoas, mas alguns que estavam completamente fora deste contexto, fora destas orientações de Paulo. Quero dizer que foi invalidado aquilo que me ensinaram? Não, mas a gente tem que ser prudente em guardar alguns desses princípios aqui, ou se não todos eles, é claro, né? Para que a gente não caia no erro e ache que a gente pode fazer tudo da maneira que a gente quer e ocupar lugares ao qual o Senhor já não permite que ocupemos, né? Então, para que estejamos bem posicionados e cumprindo a palavra do Senhor,
precisamos guardar estes ensinos aqui e praticá-los à medida do possível para que a gente possa estar dentro dos parâmetros do Senhor e não dos nossos, né? Por que eu digo isso? Porque a própria palavra se complementa aqui e diz aqueles que desobedecem essas orientações, tem os nomes específicos aqui, tem as características específicas. Vamos ler aqui a partir do verso 10. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Opa! Quem são estes do grupo da circuncisão? Aqueles mesmo que defendem a lei de cima a baixo, que conhecem todo o ponto e vírgula da lei, que são circuncidados, praticantes de toda a Torá, praticantes não, conhecedores, né? Mas não necessariamente praticantes, já me corrijo aqui, né? E isso a gente sabe que há muito. E se há entre eles, quem dirá entre nós, os gentios, né? Que não somos conhecedores como eles da lei, mas tentamos praticar da melhor forma possível aquilo que o Senhor nos ensina. Aqui o verso 11 começa a ficar interessante, porque não é o que a gente aprendeu nas duas cartas de Timóteo, não estava descrito dessa forma, mas aqui para Tito, Paulo fala claramente, e é uma coisa que nós temos que ter em mente. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganâncias. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Então imagina, se estes que são os enganadores, os insubordinados, Paulo está falando para Tito assim, olha, estes estão por ganância, por benefício próprio, eles estão falando todo e qualquer tipo de bobagem, destruindo famílias, porque ao invés de orientar para a palavra de Deus e para os ensinos de Jesus, orientam para si próprio, segundo as suas convicções, e levam à perdição, porque não há outro caminho. Jesus nos fala isso, não, se eu não me engano? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por que raios tem um monte de gente se colocando nesse meio de caminho, dizendo assim, olha, eu tenho a verdade, eu faço isso, é através de mim que vocês têm a cura, eu tenho a unção, eu faço isso, eu faço aquilo. Opa! Tem alguma coisa que não está muito certo. E esses aqui, que já existiam desde aquela época, Paulo está falando para Tito, é necessário que eles sejam silenciados. Então, quer dizer, a gente não pode também ficar quietinho no nosso canto e dizer assim, deixa que ali o tempo se encarrega, logo eles caem. Não. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente passa a ser cúmplice. A gente se omite e acaba sendo cúmplice daquilo que está acontecendo. Não estou dizendo para sermos invasivos, para sermos descontrolados, não ter domínio próprio, sair afrontando todo mundo. Não é assim. Precisa de oração, precisa de discernimento e tudo, mas ao momento oportuno. Não podemos nos calar. Eu não posso, num estudo aqui, ou numa pregação, ou alguma coisa assim, ficar com medinho daquilo que eu vou dizer, se está escrito na palavra, e dizer assim, se eu falar isso ou aquilo, eu vou ofender muita gente. Se for a verdade, eu não estou fazendo por justiça própria ou por mal ou para atingir propositadamente alguém. Mas se alguém está deturpando a verdade, indo contra a sã doutrina escrita neste livro, a gente não pode se calar, não pode ficar quieto, não pode se acovardar. Esta é a palavra. Porque a palavra diz que devemos silenciá-los, ou estes devem ser silenciados. E o Senhor nos capacitará a fazer. Não é pela nossa força. Verso 13. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé.
E não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então, novamente, é a palavra que está falando, não sou eu, que não devemos dar atenção, dar ouvidos, porque já tem o coração e a mente corrompidas e precisam ser silenciados. Aí uma outra coisa um tanto interessante aqui, o verso 14, não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens. Os judeus, povo escolhido de Deus, constituídos para serem o povo de Deus, têm a sua promessa sobre eles, são o povo de Deus de fato, mas nós não somos. A palavra deixa muito claro isso, que nós somos o ramo que foi enxertado na oliveira para que, através deste galho da oliveira onde fomos enxertados, que é Jesus, possa correr em nós a seiva que vem da oliveira. Possa correr em nós também aquilo que o Senhor tem para o seu povo, que nós passamos a fazer parte pela graça de Deus. Mas em nenhum momento Ele nos pede para nos judaizarmos, para nos tornarmos como os judeus, praticarmos as mesmas coisas que eles, porque nós não somos esse povo. Com todo o amor e respeito por eles, mas uma grande maioria dos próprios que foram criados para serem povo de Deus, escolhido por Deus, o rejeitaram. Então nós não somos este povo. Nós somos aqueles que o Senhor escolheu para salvar através da sua misericórdia. Então a gente não pode, nessa altura da vida, nessa altura do campeonato aqui, da corrida celestial, pensar que se a gente colocar um talit, um kippah, um negócio assim, falar como eles, a gente vai ser mais crente do que os outros. Não é a respeito disso, meus irmãos. Né? Não é a respeito disso. Então, mais uma vez eu reforço, não é uma crítica, não é um apontamento, um julgamento para o que quer que seja. Mas eu já vi muito, né, as pessoas tentando se aproximar de Deus, recuperando algumas tradições judaicas. E não é esse o nosso foco, não é esse o nosso ensino, não é isso que a palavra nos pede. Primeiro de tudo, ela pede para que sustentemos, demos atenção e assistência aos órfãos e às viúvas. Que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Que amemos ao Senhor acima de todas as outras coisas. Em nenhum momento, em nenhum mandamento está dizendo assim: torne-se outro povo, mude a sua maneira de falar, de vestir, disso, aquilo. Não é isso que o texto nos fala. Amém? Capítulo 1 finalizado, entendemos o que devemos fazer então com estes que deturpam a palavra do Senhor. Amém? Lembrando que toda justiça vem do Senhor, não é nossa. Eu quero reforçar aqui mais uma vez. Não é por conta disso, mesmo se às vezes dá vontade, mas não é por conta disso que eu vou sair todo domingo de igreja em igreja batendo na porta e ensinando algumas coisas que a palavra ensina que não deveriam estar sendo praticadas lá dentro. Não é assim. Só que a gente não pode se calar quando temos a oportunidade de falar, de confrontar na palavra do Senhor, e o Senhor proporciona sim cada momento desse. Tenho certeza que não fui só eu, e não são poucos os que estão em nosso meio que já tiveram a oportunidade de apresentar a palavra do Senhor àqueles que pregam coisas que estão um pouco deturpadas. Certo? Então continuemos orando para que o Senhor nos proporcione mais momentos como esse. Capítulo 2. Instruções para vários grupos. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança.
Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e os seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então aqui um dos primeiros ensinos já, ele está falando para que sejam orientados os mais velhos. Por quê? Por via de regra, meus irmãos. Os mais velhos são aqueles que dão um exemplo. Pode ser que a gente não se dá conta, mas é real. E voltem um pouquinho à memória de vocês se não é assim. O pai e a mãe falam um negócio, falam, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, não faz aquele outro. Entra por aqui e sai por ali. A criança vai fazer o quê? Ela vai reproduzir a atitude que ela está vendo no pai e na mãe. E assim é no decorrer da nossa vida. A gente vai prestar atenção naquele que tem um pouquinho mais de experiência que nós, um pouquinho mais de caminhada que a gente. Então, a própria palavra vai dizer que é aos mais velhos que devemos pedir alguns conselhos. Então, se estes têm bons conselhos, se estes têm uma boa experiência, já passaram por algumas coisas e podem nos orientar, aqui Paulo só está reforçando a mensagem. Olha, Tito, avisa os mais velhos como se deve fazer, porque aí toda a geração que vem depois ela vai seguindo. E eu confesso que me dá medo pela geração da minha filha que está aqui assistindo a gente, e a que vem depois dela. Porque o que a gente está vendo na geração de hoje, se o exemplo for seguido, o que vai ser do mundo daqui 10 ou 15 anos? Né? Então vamos nos apegar a isso aqui, que pelo menos a gente tem aí o fio de esperança, né? Se a gente for praticante daquilo que está aqui. Não por fanatismo, né? Como muitos dizem e identificam, não por simples religiosidade, mas por crer que este é o único caminho para a vida eterna, e ainda que tenham aqueles que não creiam em nada disso, nós seremos com certeza, seguindo isso, um bom testemunho e um bom exemplo para aqueles que estão nos observando. E o convencimento de tudo isso depois virá pelo Espírito Santo no tempo oportuno. Verso 6, ele também não esquece, né, dos jovens. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Interessante isso aqui, né? Ele chama a atenção, Paulo chama a atenção de Tito para que ele seja um exemplo, não é pelo bom discurso e pela boa pregação ou pela boa aula que ele vai convencer ninguém, mas seja um exemplo. E aí ele diz aqui para que use uma linguagem sadia, que nada se possa repreender, que nada possa dizer contra. Porque a maior arma, uma das maiores armas que a gente tem para lutar contra aqueles que se opõem a nós, é o silêncio. Porque isso incomoda muita gente. E aquele que sabe quem é, aquele que é verdadeiro em Cristo Jesus, ele não precisa ficar se justificando à torto e à direito, falando que é, que não é, o porquê que faz, o porquê que deixa de fazer. A palavra nos respalda isso, dizendo que quem nos justifica é o Senhor. Por que que eu vou perder o meu tempo de dar explicação para aquele que não está a fim de entender o que eu quero falar? E a partir do momento que a gente se coloca em silêncio, a gente incomoda. A gente incomoda. E aí, o que vai envergonhar o outro que está se opondo a você? Que isso não vai acabar, tá? E essa triste notícia eu tenho para vocês. Aqueles que se opõem, aqueles que são contra, isso não acaba. A tendência é aumentar, tá?
ficarão envergonhados. Por quê? Porque não tem argumento para falar de nós, não tem argumento para rebater contra Deus. Porque existe um velho ditado brasileiro que me faz acreditar nisso. Que quando um não quer, dois não brigam. Então para que eu vou dar munição, para que eu vou ficar me justificando ou dando corda para aquele que só quer discutir e discordar? Deixe que ele se envergonhe sozinho. Né? Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amém? Capítulo 2, curto, simples e objetivo, né? Ensinando e sendo um exemplo para ensinar, era essa a missão de Tito entre vários grupos, né? E aqui a gente tem um pouquinho mais de exemplos a seguir. Capítulo 3, vamos lá. Não esqueci ainda não que eu tenho que fechar um assunto do capítulo 1, ali onde eu falei da igreja, na cidade e coisas assim, então eu já volto para lá. Não vou ler de novo o capítulo 1, mas eu ainda tenho esse exemplo para fechar. Antes disso, capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeiramente a mansidão para com todos os homens. Então isso aqui é muito importante. A gente, mesmo que muitas vezes em desacordo com as autoridades do país onde estamos, os governos, enfim, as leis, mas devemos, no mínimo, respeitá-las, né? Não caluniem ninguém e sejam pacíficos, amáveis e mostrem a verdadeira mansidão. Coisa que não acontece todos os dias da nossa vida, né? Mesmo nos melhores lugares, nas melhores famílias, a gente vê que isso aqui foge um pouco do contexto de sermos pacíficos, amáveis e mostrar a verdadeira mansidão. Portanto, é uma advertência para nós. Não sei se a tua Bíblia subdivide aí o capítulo, mas esse capítulo 3 me subdivide assim como a conduta cristã. Então, se é uma conduta cristã, quer dizer, eu preciso praticar para me auto-intitular como um cristão. Mas a gente pratica isso todos os dias? Todos os pontos aqui? Não calunie ninguém. Tudo bem. É até fácil, né? Se a gente tiver um pouquinho de moral, ética e coisas assim, a gente não vai sair falando mentiras a respeito de todos os outros. Mas será que a gente, junto com isso, está sendo pacífico, amável, manso para com todos? Precisamos, irmãos. Precisamos. Por quê? Verso 3. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou
pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para os que creem em Deus, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então, mais uma vez, ele reforça a ideia de que se fomos tirados da situação onde estávamos, de toda a maldade, inveja, pecado, isso e aquilo, fomos salvos, não foi pela prática das boas obras. Não foi porque quase virei um judeu. Não foi por isso. Não foi porque eu sou bonzinho com aqueles que estão lá fora. Não foi porque eu fui distribuir comida para os pobres ou dar esmola na rua e tirei foto e postei no Instagram e tive um monte de curtida e seguidores. Não foi por causa disso que eu fui salvo. Nada disso conta. Estudamos aqui nos primeiros livros dos evangelhos que aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Tudo isso que vivemos hoje, toda a esperança que temos, vem pela sua misericórdia e pelo Espírito Santo de Deus. Não nos deixemos enganar. Verso 9, mais uma vez aqui ele relembra aquilo que já lemos, né? Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque estas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira vez e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Poxa vida, mas eu não posso desistir do fulano. Não posso deixar de lado o ciclano. Eu já falei que não é bom, que está... É mesmo. Vai passar a vida arrastando um peso que não quer se consertar. A gente não consegue convencer ninguém a muita coisa, meus irmãos. Muito menos convencer a pessoa a mudar a sua conduta. Se a pessoa não identificar aquilo que está fazendo de errado para ela mesma, aquilo que ela está fazendo mal, se ela não tiver a plena consciência da necessidade da mudança, não importa o seu discurso. Não importa quantas vezes você vai falar a respeito da mesma coisa. Não haverá mudança. Isso no aspecto pessoal. Isso nas suas atitudes cotidianas. Se a gente ainda vem falar da palavra do Senhor, que todos temos acesso, somos capazes de ler, interpretar e aplicar, e ainda assim não o fazemos, aí realmente não haverá mudança. Porque a pessoa não entendeu o que ela precisa fazer, não entendeu o que precisa ser mudado. É a mesma coisa que você insistir toda a sua vida a ensinar, por exemplo, a um cego escrever. Vai dar certo? Vai ser difícil. A única diferença é que ele tenha consciência da sua limitação. Ele sabe que ele não vai poder escrever. Agora tem pessoas que não têm a consciência do erro que está cometendo, do desvio de conduta, e não é pela nossa força, irmãos. Não é. Verso 12, para a gente finalizar o capítulo. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo,
de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhes saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé, a graça seja com todos vocês. Pergunta básica, claro que não precisa de resposta, mas vem uma pequena reflexão. Esses versos aqui falam da viagem de alguém que está indo visitar uma outra pessoa, numa outra cidade, e aí ele reforça aqui a ideia, né? No verso 13, providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, de modo que nada lhes falte, enfim. Alguém viaja de graça? Existem casos muito particulares, sim, eu sei, não vou entrar nesse mérito, enfim. Mas tudo custa. Uma viagem custa, você vai estar num outro ambiente, você vai precisar de uma hospedagem, você vai precisar de uma comida, Paulo está ensinando Tito a pedir dinheiro para alguém aqui? Eu não vejo isso aqui. Eu vejo que é necessário, ele pede para que tudo seja providenciado e nada falte, mas tendo o entendimento de que todo o povo tem tal consciência. Que não é para enriquecer ninguém, não é para o ministério de ninguém, mas existem determinadas situações onde há a necessidade de recurso. Só que em nenhum desses livros, nenhuma dessas cartas, e a gente vai caminhar até o final da palavra de Deus aqui, vamos chegar até Apocalipse nos nossos estudos, em nenhum momento a gente vai ver toda esse teatro em volta de pedidos, de recursos. Precisa disso, precisa daquilo, precisa fazer isso, precisa daquilo, então você tem que contribuir, você tem que fazer, Isso foi ensinado uma vez, foi dito, todos compreenderam o princípio, têm a palavra guardada no coração e sabem que por uma questão de gratidão e amor à obra do Senhor, eles contribuem com aquilo que o Senhor coloca no coração deles. Então notem que a cada ensino tem quantas coisas mais importantes a aprender do que a gente ficar ensinando todo o tempo. Olha, precisa contribuir com isso, precisa contribuir com aquilo, eu preciso reformar isso, comprar um ar-condicionado para lá, fazer isso naquela sala, precisa de uma luz, de um som, então é dinheiro, precisa disso, precisa daquilo. A palavra de Deus não ensina isso. Por que o ensino de hoje está desse jeito? Vou voltar para o capítulo 1, onde eu falei que ia fechar um pouquinho o contexto, né? Onde ele fala que muitos... aqui, o verso 11. É necessário que sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Quer dizer, eu ensino qualquer coisa que me convenha, eu pego uma parte da palavra onde eu posso encaixar o contexto que me convém para suprir ou alimentar a minha ganância. Pouco importa se vai ser verdadeiro ou se não vai ser verdadeiro, mas eu preciso convencê-los de que vocês precisam contribuir com a obra de Deus. Afinal, Malaquias 3,10 diz que a gente tem que trazer todos os dízimos à casa do Senhor, né? É muito conveniente eu usar um texto fora do contexto e tentar convencer todo mundo por A mais B que tem que ser assim. Como eu disse no início, Tito, ele ficou em uma cidade para constituir pessoas a serem presbíteros, bispos, enfim, para estruturar uma cidade de acordo com os padrões cristãos, né? E desde o início foi dessa forma. A igreja representava uma cidade.
Aqui na França eu fui me dar conta disso. No Brasil não era muito comum eu fazer muita atenção a isso, até porque eu não ia a muitas cidades assim. Mas aqui, como um pouquinho mais antiga já a história e tudo do que o Brasil, principalmente na parte cristã, por assim dizer, aqui a gente vê muito isso, nas cidadezinhas pequenas onde a gente passa. Normalmente, você passa no centro da cidade e tem uma igreja ali. Aquele prédio bem característico assim da época e tudo, e tem uma igreja no centro da cidade. E o que eu quero dizer com isso? Que com o passar do tempo, principalmente depois lá de 325 depois de Cristo, com o grande concílio de Nicéia, onde estabeleceram mesmo intermediadores entre os homens e Deus, né? Que aí existem os representantes da igreja, que a gente só pode falar com Deus se estiver falando com Ele. Esse negócio começou a dar certo. Esse negócio começou a funcionar, vamos dizer assim, né? Tanto que a grande reforma protestante se deu, um dos motivos se deu por conta disso, que o protesto era justamente contra a venda de lugares no céu. Né? Não vou aqui explanar toda a história da igreja, mas a gente sabe que isso ocorreu em um determinado momento e essa onda protestante, essa revolução protestante, era justamente por conta dessas incoerências entre a palavra de Deus e aquilo que os representantes da palavra estavam fazendo com isso. Ele trouxe essa reforma, protestou contra isso, deu-se origem ao povo protestante, o que hoje a gente dá um monte de nome, que se subdividiu em isso, aquilo, aquele outro, até chegar no bom e velho evangélico que a gente conhece, que, com perdão da expressão, às vezes dá até vergonha de usar, né, este título, porque está tão corrompido o negócio, que desde essa época, dando certo para alguns, entendam o que eu quero dizer, o dar certo. Eu estou oferecendo isso, pedindo dinheiro em troca, eu estou me beneficiando, as pessoas estão aceitando, estão entrando nessa onda, achando que isso é completamente verdade, fica-se o bom ensino e a palavra de Deus de lado e a gente começa a comercializar isso. Então não é de hoje, isso já vem lá de trás. Só que foi dando tão certo que aí eu não preciso mais de uma igreja representando uma cidade. Aí eu posso ter a minha interpretação, eu não sou de acordo com a sua, então eu abro a minha igreja, eu abro a outra, a outra, a outra. E hoje, se a gente vai de cidade em cidade, eu escutei uma expressão uma vez que eu não sabia se era triste ou se era engraçado, mas determinadas denominações de igreja têm mais do que boteco em algumas cidades. E a gente sabe que no Brasil, para ter um bar aberto não é difícil. A gente tem um a cada esquina. E tem cidades que têm mais igrejas abertas do que bares. A gente pode falar, nossa, legal, vai salvar muita gente assim com mais igreja do que de lugares assim. Não, a gente está levando cada vez mais as pessoas à perdição, porque quanto mais divisão tem, mais ensinos deturpados tem. Por quê? Por ganância e ego. Coisa que a gente acaba de ler aqui nesta pequena carta de Tito, que esses devem ser o quê? Silenciados. E não dar corda e dizer assim, isso, abre igreja mesmo, vamos lá. Não, porque o negócio não é a placa dividindo uma pela outra. Se a gente for na origem da própria Igreja Católica, mesmo hoje, a gente ouve a declaração de que esta igreja foi fundada por Cristo, para que todos fossem um, e a igreja fosse uma. Então, com todo o amor e respeito pela origem da Igreja Católica, a gente não pode os criticar hoje somente chamando de idólatras, ou isso, aquilo, aquele outro. Muitas das coisas eles desviaram da palavra do Senhor, só que dentre eles não se subdividiram como o povo evangélico está subdividido hoje, por pura ganância e falta de conhecimento da palavra do Senhor. Então eu espero ter fechado o contexto que eu abri sobre
a igreja na cidade e que a gente entenda que essa divisão que existe hoje entre inúmeras igrejas dentro de uma cidade não faz muito sentido. Claro que eu entendo a questão geográfica, demográfica, que a gente não pode comportar toda uma cidade dentro de um só local. É claro, logicamente falando, isso não seria... Eu ia misturar uma palavra aqui, agora não me fugiu a palavra do português. Não seria viável, não teria como ter toda uma cidade reunida num só lugar. Mas a gente não pode fazer disso uma guerra. A gente não pode dividir isso e a minha igreja é melhor do que a sua, o meu ensino é melhor do que o seu. Isso aqui. A igreja é uma, Cristo é um, precisamos ser um povo unidos por um só amor que foi entregue naquela cruz. Amém? Que não nos deixemos levar por essas vãs e tolas discussões e muito menos pela ganância ou por estes que transformam a palavra de Deus em benefício próprio. Amém? Espero que, embora curto, mas o estudo de hoje tenha sido claro e edificante a todos e que a gente possa cada dia, cada quarta-feira, aprender um pouquinho mais. Que Deus abençoe a todos e, como de costume, embora estejamos em menor número hoje, mas o tempo é de vocês, para compartilhar aquilo que vier ao coração de vocês relacionado ao assunto, à aula, algum testemunho, algum comentário. Estejam livres em nome de Jesus para compartilhar também.